Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder Te louvar. E agora, Senhor Deus, pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela meditação na Tua Santa Palavra. Que possa vir, ó Pai, confrontar as nossas vidas para que possamos melhorar a cada dia a nossa vida espiritual e assim glorificar o Teu Santo Nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre o tema Homens Fortes. Estamos aprendendo como ser homens fortes. Não aqueles homens da academia, né? Musculosos. Não é nesse sentido. Nós estamos querendo desenvolver músculos espirituais para que sejamos homens espirituais, homens de Deus, homens que glorifiquem o nome do Senhor. E hoje nós vamos estudar um assunto que é muito interessante e muito importante para a nossa vida diária com Deus e com a nossa família, que é ensine a Bíblia à sua família. Uma das características de um homem forte, de um homem que está desempenhando bem o seu papel como líder espiritual do seu lar, é estudar ou ensinar a Bíblia à sua família. E estudar também a Bíblia com a sua família, ler a Bíblia com a sua família, ou seja, ter um tempo devocional em casa com a sua família. John MacArthur, pastor e autor de um livro que fala sobre a paternidade cristã bem-sucedida, ele resumiu as responsabilidades paternas em 3 princípios. Deuteronômio, capítulo 6 e verso 7, diz o seguinte: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Dizendo que nós temos que ensinar constantemente aos nossos filhos a verdade da palavra de Deus. Constantemente. Temos que estar inculcando a palavra de Deus aos nossos filhos. O segundo ponto que o John MacArthur fala é baseado em Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14. Diz o seguinte: Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, o segundo ponto diz que discipline o seu filho quando agirem mal. Temos que disciplinar os nossos filhos quando eles errarem. E aqui, irmãos, nós não. As leis dos homens entram em conflito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi instituída muito tempo antes daí da lei dos homens, certo? E a Bíblia diz que não retire da criança a disciplina. Nós não podemos deixar de disciplinar as crianças. E essa é uma forma de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Aí você me pergunta, irmão, não entendi. Como é que ao disciplinar os meus filhos, eu estou ensinando a palavra de Deus para eles, né? Preste atenção. Quando você vai disciplinar o seu filho, você disciplina ele e diz o quê? Você tem que dizer por que ele errou, por que ele está sendo disciplinado. Então você vai falar o erro que ele cometeu, ou seja, a desobediência, né? Porque a criança ela não nasce sabendo das coisas. Então, em primeiro lugar, nós temos que ensinar o que é certo, o que é errado. E aí, se a criança desobedecer, é que entra a disciplina bíblica. Você não pode disciplinar a criança se ela cometeu algo errado, mas você não tinha dito a ela antes que aquilo era errado. Então, ela não sabia que era errado. Então, precisa se dizer primeiro. Olha, isso é errado, não pode fazer. E por que não pode fazer? Porque eu estou dizendo que não pode. É? Não. Porque Deus diz que não pode. Aí é onde entra a ideia de eu ensino a Bíblia aos meus filhos ao discipliná-los. Por quê? Quando eu vou ensinar algum princípio para os meus filhos, eu tenho que dizer a ele o porquê que ele não pode fazer aquilo. Olha, por que você não pode fazer isso? Porque diz na palavra de Deus, e assim, que não pode. Não vai mentir também não, viu? Não vai inventar não. Tem que estar mesmo na palavra de Deus. É uma proibição da palavra de Deus, então diga que é porque está na palavra de Deus. Não vai inventar a história não. Se você souber a referência, melhor ainda. Porque às vezes a gente lembra do texto, mas não lembra da referência.
Se lembrar do texto, melhor ainda, cite o texto. Porque você não pode simplesmente dizer, meu filho, você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não quero que você faça. Não, tem que ter uma razão, né? Por que você não quer que o seu filho faça isso? Porque isso não agrada a Deus. E aí você começa a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E quando a criança desobedece, aí você tem toda a autoridade para disciplinar. Por quê? Porque se você ensinou da maneira correta, você ensinou que a criança não podia fazer aquilo porque estava contra a vontade de Deus. Então, se a criança quebrou aquele mandamento, então a criança desobedeceu a quem? A Deus. Então você, pai e mãe, nós como pais, nós temos a autoridade dada por Deus para disciplinar os nossos filhos quando eles pecam contra Deus. Então, por isso precisamos ensinar a Bíblia e mostrar por que você não pode fazer isso. Porque Deus não se agrada disso. Certo? E preste atenção que a disciplina não inclui apenas algumas proibições. Porque hoje o que se ensina muito, não pode bater nos filhos, não. Concordo que não pode espancar os filhos. Isso eu concordo. Você não pode espancar os filhos a tal ponto, às vezes, de um filho ficar quase morrendo, ou como a gente vê às vezes nas redes sociais aí, as pessoas batendo nos filhos de uma maneira animalesca, né? Jogando um filho na parede, batendo a cabeça de uma criança numa parede. Não, isso não é disciplina, né? Isso é uma brutalidade que não deve se fazer nem com um animal. Então, esse tipo de brutalidade eu sou contra. Você não pode espancar uma criança, mas disciplinar da forma bíblica. E preste atenção que você pode iniciar uma disciplina bíblica restringindo algumas coisas da criança. Vou tentar dar um exemplo. Vamos supor que o seu filho desobedeceu e aí você vai disciplinar ele tirando algumas regalias dele, né? Olha, essa semana você não pega no celular porque você desobedeceu o que eu tinha lhe ensinado, que era proibido fazer isso porque Deus não se agradava disso. Você pode iniciar assim, vamos supor, né? Você não quer começar logo pela maneira mais eficaz, vamos dizer assim, né? Aí você começa tirando algumas regalias. Beleza. Seu filho desobedeceu de novo, aí você vai fazer o quê? Você vai tirar o celular de novo por uma semana? Você tirou, funcionou? Se tiver funcionado, beleza. Mas se não tiver funcionado, você vai repetir a mesma disciplina? A intensidade vai ser a mesma? Não vai funcionar de novo, irmãos. Então você tem que ampliar o grau da disciplina, de acordo com o grau de desobediência. Então, preste atenção qual é a ferramenta que Deus disse que é para usar na disciplina dos filhos. Se tu a fustigares com a vara. A vara é símbolo de quê? No nosso tempo a gente sabia, né? Peia, não é não? Peia. Tinha que disciplinar mesmo. Se o filho é rebelde e ele não é maleável na conversa, ou em algumas regalias que você tirou dele, então tem que entrar na vara da disciplina. Você tem que fustigar com a vara. Lembre-se, não é espancar, como se estivesse batendo em um animal, um bicho bruto, não. É você disciplinar da maneira correta. Você vai bater no seu filho, se você quer realmente fazer de acordo com a vontade de Deus, né? Se você não quer, aí é problema seu e você vai prestar conta com Deus, né? Depois que tiver perdido o filho para o mundo, não reclame, certo? Deus dá a receita certa. O problema do mundo é que às vezes, não precisa. Bom, aí, se Deus diz, faça assim, e você não faz, aí já não é problema de Deus, né? É problema do ser humano que não quer obedecer a Deus porque acha que sabe mais do que Deus como educar um ser humano, não é? Aí, às vezes, nós, seres humanos, somos orgulhosos. Não, Deus não sabe educar uma criança. Eu é que sei. Deus disse que tem que bater, mas não vou bater porque não é correto bater. Bom, aí já não é problema meu, né? E muito menos de Deus. Aí já é problema de quem não quer obedecer a Deus. Aí, depois que perdeu os filhos para o mundo, não reclame. Não reclame. Porque você está sabendo, a partir de hoje, a maneira correta como se deve disciplinar um filho. Conversou, ensinou, desobedeceu, a maneira mais eficaz é ir logo para a vara da disciplina, que é para cortar o mal pela raiz. Se você for observar a história de Israel,
muitas coisas que Deus fazia eram pesadas, não era não? Pesadas. Tinha coisas que Deus fazia que era para apedrejar logo e matar. Para quê? Para tirar o mal do meio do povo. Que era para não contaminar o povo. Então Deus, ele trata a coisa com seriedade. Por quê? Porque ele diz, quem ama, cedo disciplina. Então se você ama seu filho, discipline cedo. Não deixe para dizer, não, quando ele tiver com 18 anos, que é maior de idade, aí eu vou disciplinar ele. Vai que você vai apanhar, né? Você vai apanhar. Porque às vezes tem gente com 18 anos que quer dar quase 2 dos pais, né? Então quem ama, cedo disciplina. Qual a idade certa, irmãos, para disciplinar? Tem idade certa? É na hora que desobedecer. Não tem idade. A Bíblia não diz, ó, começa a disciplinar depois dos 3 anos de idade, depois dos 5 anos de idade. Não diz, não. Diz, ó, criança, né? Não retire da criança. A criança começa a ser criança com quantos anos? Assim que nasce, né? Nasceu, não é criança, não? Então pronto, a partir do momento que nasceu, se desobedecer, já pode disciplinar. É lógico, você não vai pegar uma criança ali de 1 ano, vamos supor, né? E você dar uma surra nela como se estivesse batendo numa pessoa de 18 anos. Não, pelo amor de Deus, né? Então tem que ter entendimento, irmãos. Vimos no devocional de ontem, não sejais como o cavalo a mula, sem entendimento. Então temos que pedir entendimento a Deus para agir de acordo com a palavra de Deus. Você não vai disciplinar uma criança de 1 ano jogando ela na parede. Isso é uma cor de gente louca, né? Sem equilíbrio. Então tem que ser da maneira correta. Então pede sabedoria a Deus. Eu costumo sempre dizer, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Então peça a Ele sabedoria. Ele vai falar com você por meio do Espírito Santo. Então, se fustigares com a vara, não morrerá. Isso quer dizer que não é para matar a criança, não. Você não vai matar a criança, não vai espancar a criança. Por que criaram essas leis aí que não pode bater nos filhos hoje? Porque tinha gente, que eu não sei se pode chamar de gente, né? Que ia bater nos filhos e acabava matando os filhos. Espancando como se fosse um bicho bruto. Não pode, não pode. Se você aplica a disciplina bíblica, então é de uma forma a humilhar a criança para ela sentir que tem uma autoridade acima dela, que são os pais, e acima disso tem Deus. Acima dos pais ainda tem a autoridade maior, que é Deus. Então tem que fustigar com a vara se você quer fazer a vontade de Deus, mas não é para matar. Não é para chegar a tal ponto de matar a criança, não. Certo? E ainda tem agora outro detalhe, que às vezes as pessoas não atentam para isso. Dizem só assim, não vou bater no meu filho, não. Você é doido, né? De jeito nenhum. Não vou. Bom, aí é problema seu. Por quê? Preste atenção que é aqui de verso 14. Tu a fustigarás com a vara. Olha, que é Deus, não é assim? Falando para o povo por meio aqui dos provérbios, não é assim? Então Deus está falando com a pessoa, com o leitor. Ele diz, ó, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quem é que deve fustigar os filhos com a vara? Já dei a resposta, né? Os pais, não é não? Não é o pastor e não é a escola não, viu? São os pais que devem disciplinar os seus filhos. E ele diz, e livrarás a sua alma do inferno. Vai livrar a alma de quem do inferno? Dos pais ou dos filhos? Preste atenção, o diálogo às vezes é complicado, né? A língua portuguesa. O tu, irmãos, agora vamos para a língua portuguesa para a gente entender um pouquinho, certo? Existem os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. A gente não aprende na escola, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu é a pessoa que fala. Tu é a pessoa com quem se fala. Então, ó, tu a fustigarás com a vara. Então, eu estou falando aqui, ó, Deus está falando com a pessoa. Está se dirigindo aos pais. Porque esse conselho é para os pais. Então, com quem Deus está falando? Com os pais. Tu a fustigarás com a vara. Aí preste atenção. Quando diz ele, ó, eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa.
é a pessoa de quem se fala. Então Deus está dizendo aos pais para disciplinar quem? Eles estão falando para disciplinar quem? Os filhos. Quando vai para aqui sua, está se referindo à terceira pessoa, de quem se fala. Então vai livrar a alma de quem do inferno? Dos filhos. Preste atenção. Tu, pai e mãe, fustigarás a criança com a vara e livrará a alma da criança do inferno. Então, quando eu retiro da criança a disciplina, eu estou correndo o risco de perder o meu filho para onde? Para o inferno. Então, cuidado, pais. Cuidado. Porque quando você teve um filho, o filho não é seu. Foi uma herança que Deus te deu. A Bíblia não diz, herança do Senhor são os filhos. Então, é um presente que Deus está te dando. De quem é? Deus. Ele te deu. Então você tem que ter a responsabilidade de cuidar da herança do Senhor. Deus te deu essa herança. Então você tem que ter a responsabilidade de cuidar. Irmão, mas como é que se cuida? Do jeito que Deus ensina. Quem deu não foi ele? Aí você acha que Deus ia ensinar a maneira errada de cuidar dos filhos? Será que Deus ia dar um filho para alguém e ensinar a maneira errada de cuidar? Não vai. Deus não vai fazer isso nunca. Jamais ele faria isso. Então ele lhe dá um filho e ele lhe ensina a maneira correta de como educar esses filhos. Agora, se nós vamos educar da maneira de Deus ou não, aí já é outra história. Que às vezes nós não queremos obedecer a Deus. Por quê? Porque nós somos orgulhosos demais a tal ponto de achar que nós sabemos mais do que Deus. E aí nós vamos saber educar melhor do que da maneira de Deus. Bom, eu levei muita peia quando era pequeno, né? E hoje dou graças a Deus por isso. Quando eu era pequeno, eu achei bom não, achei ruim. Apanhar não é bom não, é ruim. Mas hoje, eu dou graças a Deus, por Deus ter me dado pais que tiveram um pulso de ensinar, ó, isso aqui é errado, é errado, é errado. E quando eu ia fazer errado, peia, peia e peia. E se eu fizesse errado de novo, era peia de novo, não tinha conversa não, abria mão não. Se fizesse 10 vezes errado, era 10 peia. Que era para aprender a não andar no caminho errado. Graças a Deus nunca fui preso, né? Não estou dizendo que quem está preso vai para o inferno. Cuidado, né? Para os exageros. Estou dizendo isso não, porque Deus dá oportunidade a todos, né? Mas graças a Deus nunca fui. Graças a Deus outras coisas terríveis por aí nunca andei fazendo. Porque eu ficava lembrando, né? Dos ensinamentos de Deus por meio dos meus pais. Isso não pode. Não pode fazer isso. Aí entrava na peia porque era rebelde, né? Mas hoje eu dou graças a Deus, porque eu me livrei de muitos precipícios, muitas coisas erradas que andaram me oferecendo por aí no meio do mundo, porque eu lembrei dos ensinamentos que recebi quando criança. Não pode. Isso não pode. E olha que meus pais não eram crentes, né? Mas tinham aquele temor a Deus e queriam ensinar os filhos a andar da maneira correta. Certo? Estou dizendo que sou exemplo para ninguém não, que eu sou um dos talvez que tenha mais pecado aqui, né? Mas é para nós entendermos o quanto é importante a disciplina. Que a pessoa, mesmo quando está já com a idade avançada, ela lembra dos ensinamentos dos pais. E ela acaba ainda respeitando e agradecendo a Deus pela disciplina que recebeu. Quando não se disciplina os filhos, irmãos, sabe o que pode acontecer? É no dia que seus filhos tiverem entendimento que deveriam ter sido disciplinados, eles ficarem chateados com os pais. Como é que pode? Meus pais me deixaram andar por esse caminho. Eles podiam ter evitado, se tivessem chamado a minha atenção, se tivesse tido pulso firme, eu não teria entrado por esse caminho errado. Mas aí, às vezes, não temos o pulso firme. Aí cansamos, às vezes, né, de reclamar, que é o que a gente escuta muito hoje. Às vezes os pais dizem assim, pai, esses meninos de hoje são teimosos demais. A gente fala, mas não tem jeito. É porque você só fala. É por isso que não tem jeito, né? Agora aplica a disciplina bíblica para ver se não tem jeito. Aí há gente que pode chegar assim e dizer, não, eu aplico. Rapaz, o meu filho lá, estou cansado de bater já e não tem jeito não. Olha que não está certo. Olha que você não está aplicando da maneira bíblica. Porque Deus não erra, irmãos. Deus não falha. Se você aplicar a disciplina bíblica, vai dar certo. Por quê? Porque foi Deus que disse.
Deus disse que você vai livrar a alma do seu filho do inferno, se você disciplinar da maneira correta. Vai livrar o seu filho do inferno. Aí às vezes a gente quer levar os filhos para o céu, né? Mas não quer disciplinar. Vai levar para o céu? Não, é mais fácil levar para a cadeia ou para o cemitério. Mas para o céu é difícil, se não quer seguir o conselho de Deus. Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu sei que às vezes tem gente que pode achar ruim, mas é o que Deus diz. É o que Deus diz. E aí nós temos que ensinar o que Deus diz, e quem tem temor a Deus, respeito a Deus, vai seguir os conselhos de Deus. Eu sei que alguns irmãos que já têm filhos grandes, que não conheciam a palavra de Deus quando os filhos eram pequenos, podem ter falhado na educação dos filhos porque não conhecia, né, o ensinamento. Então a gente não vai crucificar ninguém aqui, nem vai estar acusando ninguém, nem apontando ninguém, porque há o tempo de cada coisa. Agora, se você tem um filho pequeno, você ainda tem jeito, ainda dá para você corrigir. Se você tem um neto, você pode aconselhar seus filhos a maneira correta como educar os filhos deles, que são seus netos. Mas às vezes os avós acabam estragando os netos, se não tiver cuidado, viu? Que não é todo avô que tem maturidade para poder disciplinar os netos, não. Tem avô que deixa aí aberto, né? Tem neto que acha bom quando está com os avós. Por quê? Porque tudo aquilo que os pais proíbem, os avós deixam fazer. E uma vez eu fiquei assim meditando, por que que os avós fazem isso? Não estou generalizando, certo? Mas alguns fazem. Deixam os netos fazer tudo o que quer. E às vezes não deixavam os filhos, mas deixam os netos. E eu ficava meditando, pedindo a Deus sabedoria para entender por quê. Aí um certo dia veio um pensamento. Não sei se é por isso, né? Eu não conheço todos os avós do mundo. Mas eu cheguei a uma conclusão. Quando Deus diz que nós vamos prestar conta, é dos nossos filhos. Nós vamos prestar conta dos nossos netos? A responsabilidade é dos pais, né? É dos pais. Então, como os avós não têm responsabilidade de prestação de conta com Deus, pela criação dos filhos, dos netos, né? Então, deixa fazer tudo o que quer, né? A responsabilidade não é minha, então eu posso estragar enquanto eu tiver, e os pais que se virem para corrigir depois, né? Cuidado, avós. Cuidado, avós. Que você pode dificultar a vida do seu filho, ou da sua filha também. Porque aí você, enquanto avô ou avó, estraga o neto, para depois os pais, os seus filhos, pelejar e ter trabalho para corrigir. Aí às vezes o neto ainda diz assim, não, mas a minha avó deixa eu fazer isso. Mas o pai não deixa, ou a mãe não deixa. Então os avós têm que saber respeitar esse espaço. Você vai visitar o seu filho lá com os netinhos, né? E aí o seu netinho, vovó, deixa eu fazer isso. Aí, oh, coisa linda do vovô, da vovó, né? Aí você diz assim, pergunte o papai ou a mamãe, se eles deixarem, né? Porque a responsabilidade é deles, é dos pais. São os avós, não. Então, cuidado para você não dificultar a vida dos seus filhos na educação dos seus netos, certo? Temos que pedir a Deus sabedoria. Colossenses 3:21 diz, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, não devemos provocar os nossos filhos a ira, certo? Devemos discipliná-los. Mas cuidado, para que essa disciplina não seja, às vezes, também exagerada demais, para não provocar os seus filhos a ira. Cuidado para que essa disciplina não seja na frente das pessoas. Você está ali, os seus filhos brincando, né, com os amiguinhos e tal, e aí, de repente, seu filho fez algo que você não gostava, ou você já tinha dito a ele que não era para fazer, aí você vai lá no meio dos coleguinhas e dá uma disciplina pesada. Cuidado, você vai envergonhar o seu filho, e aí vai provocar o seu filho a ira. Então você pode retirar ele, olha, vamos parar a brincadeira aqui. Parou. Se chegar em casa, aí você diz, olha, você lembra aquilo lá que eu lhe disse que Deus não gostava que fizesse isso? Pois você fez lá, não foi? Desobedeceu a Deus e ao papai, não foi? Foi. Vai ser disciplinado. Em casa, né? Reservado para não provocar o seu filho a ira, senão eles vão ficar desanimados. Rapaz, o papai é um bicho bruto, ignorante, né? No meio dos meus amiguinhos me deu uma surra. E aquilo não fica bem, né? Para os seus filhos. Então, muito cuidado com isso, certo? Também, irmãos, nós devemos
atentar para levar nossos filhos à igreja, onde a Bíblia é ensinada. Cuidado que nós não devemos levar os filhos a qualquer igreja. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou levando uma igreja aqui, pronto, já estou fazendo meu papel como líder espiritual. Não é bem assim, não é qualquer igreja. Não estou também dizendo, traga só para a igreja bíblica. Não estou dizendo que a igreja bíblica é a perfeita, é só ela que vai estar no céu, não. Mas leve a uma igreja séria, que prega realmente a palavra de Deus, com cuidado. E aí, como é que você vai saber se lá prega a palavra de Deus com cuidado? Leve a Bíblia para a igreja e confira. Aqui a gente reproduz os versículos para agilizar e também para as pessoas que estão visitando, que não trazem a Bíblia e tudo, né? Mas você, que já é crente, você pode, se não dá tempo de acompanhar ali, anota, traz um caderninho, uma caneta e anota os versículos e confere em casa se realmente é aquilo que está sendo ensinado, se está realmente na Bíblia. Para não ficar só, não, eu ouvi dizer lá, o pastor disse, mas não sei se é verdade, não. Confira nas Escrituras, confira. E aí você vai observar se aquela igreja que você está levando seus filhos é uma igreja séria, que realmente prega a palavra de Deus. Então não é só levar a uma igreja, é levar a uma boa igreja, a uma igreja séria, que realmente prega a palavra de Deus. Um outro ponto muito importante, irmãos, é o líder espiritual, ele tem que conduzir o culto familiar. E às vezes, uma das grandes barreiras para o marido conduzir esse culto familiar é porque ele pensa que deve ser um teólogo, né? Ele tem que primeiro fazer um seminário, se formar, para poder conduzir o culto familiar na casa dele, porque ele tem que preparar um estudo, um sermão assim de uma meia hora, 1 hora de estudo para poder fazer esse culto familiar. E acaba não fazendo. Então, não é isso. Quando falamos de culto familiar, é para trazer a ideia de respeito, que é o momento em que a família se reúne para cultuar a Deus. Mas isso não significa, irmãos, que o homem tem que ser um pastor. Não significa que o homem tem que ser um pastor no sentido de ser um formado no seminário teológico para ele liderar o culto familiar na casa dele, não. Pelo contrário, a mulher dele pode ser formada, doutora, teóloga e tudo mais, e ele nunca ter nem pisado num seminário teológico. E ele, como líder espiritual do lar, ele pode conduzir o culto familiar na casa dele. Aqui ele mostra vamos dizer assim, uma receita, né? Bem interessante que eu achei, de como você pode conduzir o seu culto familiar. Eu vou até ler para que os irmãos possam entender todos os detalhes. Vamos tornar o culto em família algo bem mais simples. Ponha a Bíblia sobre a mesa do jantar. Quando estiverem juntos, após o jantar, leia a Bíblia. Você pode ler um capítulo, um parágrafo ou mesmo um versículo ou 2, sem nenhum comentário. Sugiro que você comece por um dos evangelhos e leia toda a história de Jesus em pequenas porções, até o final da história de Jesus. Após a leitura diária, na leitura da Bíblia, cantem juntos. Vocês podem cantar uma estrofe de algum hino familiar ou um corinho cristão infantil. Então, orem. Da mesma forma, a sua oração pode ser tão simples como pedir a bênção de Deus sobre sua família. Estão vendo? Não precisa ser algo assim miraculoso, irmãos. Às vezes, a falta de conhecimento nos afasta desse culto familiar. E aí nós, como líderes, às vezes pensamos, não, mas eu não prego que nem o pastor, né? Não, mas eu não sei falar como pastor. Eu não entendo a Bíblia. Precisa não, irmãos. O culto familiar é um momento em que o líder espiritual do lar diz, olha, agora é o momento do culto doméstico, que é o culto familiar. Vamos fazer o devocional. E esse devocional pode ser muito simples. Faz uma leitura da Bíblia, pode ser um versículo, 2, um parágrafo, um capítulo, dependendo do tamanho, do tempo que você quer conduzir aquele culto. Lê uma porção da Bíblia, ele recomenda o Evangelho, porque aí você vai conhecer toda a história de Jesus. Os filhos vão conhecer a história de Jesus, que às vezes os pequenininhos não conhecem ainda, né? E aí é uma forma de você ensinar a história de Jesus para os filhos. Então faz uma leitura breve, canta um cântico, não precisa ser, vamos cantar 10 cânticos. Não, irmão, se for com exagero, você só faz uma vez.
Cante ali uma parte, se você quiser, só uma parte de um cântico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, pronto. Cantou, né? Leu a Bíblia, cantou, faz uma oração. E orar, né? Pode fazer também. Pode fazer sozinho. Se não está com a esposa, não está com os filhos, pode fazer só, não tem problema. É a família, né? A pessoa sozinha é a família também. Podemos dizer assim, né? Que há casos em que a pessoa não está com a esposa, não está com os filhos. Se você está viajando, por exemplo, né? Eu que às vezes trabalho viajando. Aí estou sozinho num local aí, distante, todo mundo. Posso fazer meu momento devocional sozinho. Leio uma parte da Bíblia, canto um corinho, uma parte de um hino, pode ser só um refrão ou uma estrofe, e oro a Deus. Fiz o meu momento devocional com Deus, né? Então esse momento, esse culto doméstico, você pode fazer, não precisa de coisa muito cheia de firulas, não. Não precisa, quando você vai cantar vários. Não, é porque eu não sei cantar o canto desafinado. Não tem problema. Cante. Certo? Ah, mas é porque eu não sei orar. Você viu o exemplo que ele deu? A sua oração pode ser simples, só pedir a bênção de Deus sobre a sua família. Pedir a bênção de Deus sobre aquele dia. Ele deu o exemplo de você fazer depois do jantar, mas é só um exemplo. Cada um sabe da sua rotina, pode fazer depois do café da manhã, ou antes do café da manhã, pode fazer depois do almoço, ou antes do almoço. A importância, irmãos, que eu achei muito interessante o comentário dele, que ele disse, entretanto, a chave é encontrar algo que você e sua família façam com facilidade e frequência. Facilidade e frequência. Então não adianta nada eu fazer um culto doméstico que dura 1 hora, mas eu fazer só uma vez na vida. Não, é melhor você fazer todo dia pequenas porções da Bíblia, um pouquinho de cântico e um pouquinho de oração, mas que se faça todos os dias. Todos os dias. Não estou dizendo que você reduza, não. Se você já consegue fazer todos os dias um momento devocional de 1 hora e está fazendo todos os dias, continue. Muito bem, graças a Deus você consegue, né? Mas há famílias que não conseguem. Então comece com pouco. Porque é melhor pouco do que nada, não é não? É melhor você fazer um pouquinho, ler um versículo, cantar uma estrofe, um refrão de um corinho e orar ali 1 minuto, do que você não fazer nada. Então comece com pouco. E nós, homens, líderes do nosso lar, é que temos que conduzir esse tempo. E a mulher tem que ter sabedoria para saber ser dirigida nesse tempo. Se depois que o marido dirigiu aquele tempo devocional, a mulher quiser ter mais um tempo com Deus, quiser orar mais, quiser cantar, tudo bem, vai lá. Mas não fique, esposa também, cobrando do seu marido. Se o seu marido conduziu aquele tempo lá, pronto, graças a Deus, deixa ele conduzir aquele tempo devocional. E a esposa não fica, não, mas vamos orar mais, mas vamos cantar mais. Ele, né, quem está dirigindo o tempo naquela hora? Então deixa ele dirigir. Respeite o marido. Quando a Bíblia fala disso, respeite o marido. Seja auxiliador do marido, então auxilie ele. Ele que está liderando, deixa ele liderar. Ele concluiu o tempo devocional? Pronto, concluiu. Se você quiser continuar, ter mais tempo lá de comunhão com Deus, beleza. Mas tem que saber respeitar esse tempo. Então, achei muito interessante e importante esses conselhos, porque vai clarear para muita gente que não é um bicho de 7 cabeças. O momento devocional, o culto doméstico que nós chamamos, não é um bicho de 7 cabeças, que é impossível de se fazer, só um teólogo pode fazer. Não, uma pessoa comum, que às vezes não tem nenhuma boa leitura, pode fazer. Irmão, mas nem ler eu sei. Não tem problema. Você também pode fazer. E irmão, você pede a sua esposa para ler, e aí depois vocês cantam junto e oram. Não precisa você saber ler. A sua esposa sabe ler? Irmão, sabe também não. Não tem problema. Vai lá no celular, né? Bota um áudiozinho lá da Bíblia, escuta um pouquinho da Bíblia, louva a Deus um pouquinho e ora e pronto. Então, irmãos, nós só não fazemos se nós não quisermos.
e às vezes a falta de conhecimento nos promove a isso, né? Nos provoca a não fazer, porque a gente não conhece, acha que tem que ser um culto, acha que eu tenho que saber ler, que eu tenho que ser um doutor, tenho que ser formado para fazer isso. E não é, irmãos. Deus, ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que nós sejamos sinceros ao fazer algo para Ele, certo? E em tudo que fizermos na nossa vida, temos que ser sinceros. Vai adorar a Deus, vai fazer o culto doméstico, então faça com sinceridade, adorando a Deus em espírito e em verdade. São esses que Deus está procurando como seus adoradores. Então temos que dedicar tempo também para ler a Bíblia com a nossa esposa e com os nossos filhos. Temos que aprender isso também. E precisamos pedir a Deus, irmãos, cada dia sabedoria para agirmos de acordo com a vontade de Deus. Porque o inimigo, ele tenta colocar muitas coisas em nossa vida para nos distrair e nos distanciar das coisas de Deus. Então precisamos pedir a Deus força, coragem, intrepidez para lutar contra as forças do mal e assim encaminhar a nossa família nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina, nos dá lições maravilhosas, ó Pai, e assim podemos aprender como melhorar a nossa vida espiritual, dedicando mais tempo para o Senhor e assim conduzindo a nossa família nos Teus caminhos para a glória do Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante dessa noite, a Tua proteção e o Teu cuidado, e o retorno aos nossos lares. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, ó Pai. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.